Fala galera do YouTube, estamos aqui hoje para falar de Luciano, como você já viu na thumb, você já viu no título. Hoje, coincidentemente, foi o dia em que o Luciano anunciou junto ao São Paulo a sua renovação de contrato, um contrato até 2028, com possibilidade, pelo que eu vi de metas, até 2029, tá? Já automaticamente se estenderia ao dezembro de 29. E hoje eu trouxe um tema bem polêmico aí, né? Tanto entre os torcedores do São Paulo quanto torcedores do dos outros times, né? Que criticam bastante o Luciano, assim como o torcedor também critica, né? Mas, cara, se vocês pararem pra ver aqui junto comigo tudo que eu vou dizer, vocês vão entender o porquê do vídeo e talvez vocês se surpreendam, tá? Então, fica no vídeo aí, vem junto comigo, vamos debater, vamos conversar, os comentários tá aí pra isso. E se tiver que xingar, pode xingar, não tem problema, mas essa é a minha opinião e eu quero que vocês deem a opinião de vocês, fechou? Então bora lá, vocês estão vendo aí na tier list, tá? Hoje um videozinho de tier list, quem não gosta, né? A ideia é basicamente essa daí. A gente vai elencar alguns atletas do São Paulo Futebol Clube que passaram pelo São Paulo, não são só do elenco atual, vocês estão vendo por aí. E se eles são mais ídolos que o Luciano ou menos ídolos que o Luciano. Não tem meio termo, ou é mais ou é menos. Então por isso que é um vídeo que é minha opinião. Então eu não faço ideia onde eu vou colocar cada um, eu não desenhei, não sentei aqui e falei, cara, acho que esse aqui é mais, esse aqui é menos. Não, aqui eu fiz uma curadoria dos nomes e eu vou explicando pra vocês qual que é a ideia do porquê desses nomes aqui. Então bora, pra gente já começar. Por que esses nomes estão aqui, tá? Por que esses rostinhos aqui? Alguns vocês não estão vendo porque eu tô na frente, tá? Mas já já a gente vai falar de cada um deles. Eu separei uma ordem bem específica aqui, vocês vão entender. Mas eu quero deixar claro pra vocês o seguinte. Nessa lista aqui, eu tentei enxugar bastante o número de atletas, tá? E pra gente poder ter um efeito comparativo um pouquinho melhor, a minha ideia foi selecionar apenas atacantes e alguns meio campos ali. Por que eu selecionei alguns meias? Porque não tem como não falar de meia, sendo que o Luciano também joga de meia até hoje no São Paulo. Já jogou bastante, joga de segundo atacante, joga de atacante, quando precisa joga de centroavante. Então eu tentei separar alguns meias. Se vocês tiverem mais alguns aí pra poder mandar, a gente troca ideia e faz a parte 2, tá? Acho que vai ser bem bacana. Outro ponto importante também é dizer que aqui só tem atletas que estrearam pelo São Paulo a partir dos anos 2000. Então, por exemplo, já vou adiantar aqui. O França, um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, ele não vai aparecer aqui. Por quê? Porque o França estreou em 96, 97, se eu não me engano. Tá bom? Então, assim, vão ter alguns nomes que você fala, pô, como que você esqueceu de tal cara? Como que você não vai falar do Serginho Chulapa? Como que você não vai falar de... Cara, aqui a ideia é ser de 2000 pra frente, pra gente fazer um recorte nos últimos 25, 26 anos aí, sem tentar fugir muito, né, enfim, se a gente for muito lá pra trás, aí também fica complicado, tá? Então, assim, a minha ideia é ter parte 2, porque faltam bastante nomes aqui ainda, eu cortei alguns, e vocês vão ver já já, então eu quero fazer a parte 2, então comenta aí que a gente vai junto nessa, fechou? Então bora pra parte legal do vídeo, né? Vamos elencar, vamos se comprometer, vamos ser polêmico, beleza? Aqui do lado vocês estão vendo os números do Luciano hoje, tá? Então, hoje estou gravando aqui dia 20/2, quando foi anunciado até, coincidentemente, a renovação do Luciano com o São Paulo. E esses são os números dele hoje, tá? Números gigantes, números absurdos e que a gente precisa ressaltar. Cara, são 328 jogos até aqui, 105 gols, 32 assistências. Então, assim, são números muito bons para um atacante numa fase em que o São Paulo não foi um time protagonista, tá? Então, eu quero deixar bem claro isso. Os números dele são muito bons. Perto dele vai ter jogadores que tiveram uma quantidade grande de jogos também. E vão ter jogadores que tiveram pouquíssimos jogos. Mas o efeito, o impacto, o protagonismo, tudo isso vai influenciar, tá bom? Mas isso aqui são os números dele e também os títulos que ele ganhou pro São Paulo. Então, assim, cara, ele vem pro São Paulo, a gente ganha um Paulista, a gente tava na seca de títulos aí de 9 anos, se eu não me engano. E a gente ganha o Paulista, com ele sendo protagonista, gol em final, a gente ganha Copa do Brasil, a gente ganha a Supercopa. Então, assim, ele tá presente nos títulos recentes do São Paulo. Então, assim, é o que eu sempre falo, é muito fácil ser ídolo quando a maré tá boa, quando o sol tá no lugar certo, sabe? Quando a sua casinha tá montada, quando tá tudo indo bem, quando o salário tá em dia. Então, assim, o Luciano, pra mim, é ídolo do São Paulo hoje, exatamente por isso. Porque ele chama o protagonismo, chama a responsabilidade, é criticado quando tem que ser criticado e elogiado quando tem que ser elogiado. E ele sempre dá a cara a tapa pra isso. Então, os números dele são bons, ele tem títulos na fase ruim e nunca se escondeu. Então, qual que é o fator pra ele não ser ídolo? E a partir disso eu já vou puxar um nomezinho aqui, primeiro o Luciano, né, pra gente começar. E eu já vou puxar um nome aqui que me surpreendeu, tá bom? Vamos começar de fato essa lista, tá? Danilo, o famoso Zidanilo, tá? Vocês vão ver que eu vou estar sempre olhando pro lado aqui, porque aqui eu tenho a minha colinha, tá? Eu planilhei, deu trabalho pra caramba procurar as informações, Transfer Market, o site Ogol, assim,
eu busquei as informações mais corretas possíveis e bati entre sites pra poder ter o máximo de informação correta aqui pra vocês, tá bom? Muito importante uma coisa também, tá? Eu não sou jornalista, então assim, eu não tenho as melhores fontes, eu não tenho tudo do melhor ali pra poder trazer essas informações pra vocês, mas eu dei o meu melhor no momento que eu pude, fechou? Então vamos lá, o Zidanilo. O Zidanilo me surpreendeu, tá? Eu lembro que, pô, o Zidanilo jogou muito pelo São Paulo, depois vai pro Corinthians, é um campeão de Libertadores, um campeão mundial, mas o Danilo também tem um título brasileiro. O Danilo ganhou o Brasileirão de 2006, tá? Então ele sai depois disso, vai pro Japão, se eu não me engano, tá bom? Então, quais são os números do Danilo? Eu não vou colocar na tela aqui pra não ficar muita informação, tá? Mas foram 150 jogos, uma quantidade boa de jogos, né? Naquela época o São Paulo não se machucava tanto, os jogadores não se machucavam tanto, o DM era referência. E o Danilo tem 26 gols e 8 assistências, tá? Cara, é muito difícil a gente falar do Danilo, e por isso que eu coloquei ele em primeiro, porque o Danilo também jogou no Corinthians, jogou no rival. Tem jogadores aqui que jogaram em todos, por exemplo, vocês estão vendo aqui o Luizão, que jogou nos 4, né? Então, assim, o Danilo, eu acho que ele foi talvez mais marcante no Corinthians, por dar um título inédito pro Corinthians 2, né, o Libertadores e o Mundial, sendo protagonista, do que você pensar nele como ídolo do São Paulo, tá? Os números são muito bons, 3 títulos gigantescos, né, que é Brasileiro, Libertadores e Mundial, os maiores que um time brasileiro hoje pode conquistar, mas eu acho que pela identificação com o torcedor, o Danilo hoje é menos ídolo que o Luciano. Pelos títulos, fantástico, mas os números do Luciano são melhores, pelo tempo também, e a identificação com o torcedor. É muito legal as entrevistas do Danilo hoje, que ele fala que, pô, gostava pra caramba do São Paulo, então ele tem um baita de um carinho. Acho que ele falou alguma coisa que o São Paulo era melhor que o Corinthians aí, alguma entrevista. Então, assim, o Danilo sempre foi um cara democrático. Eu sou fã, baita de um jogador, jogou muito. Mas eu acho que a identificação dele com o São Paulo é menor do que a identificação dele com o Corinthians. E a partir disso, a gente já vai pra outro nome, tá? E aqui é um nome gigantesco pro nosso futebol brasileiro. E eu vou puxar aqui o Luizão, tá? O Luizão, cara, o Luizão é complicado. Porque o Luizão chega, ganha a Libertadores com o São Paulo. Mas, cara, o Luizão joga 18 jogos. Pô, ele tem uma média boa de gols porque ele joga 18 jogos, faz 7 gols e tem uma assistência. Mas, cara, é um jogador importantíssimo pra história do São Paulo. Mas eu nem sei se ele é considerado ídolo, tá? Pra ser bem sincero. Então tem jogadores aqui que talvez não sejam, tá bom? Mas é o que eu falei, foi a minha curadoria que eu fiz junto com os amigos meus. Inclusive, se você quiser fazer parte também, deixa uma mensaginha nos comentários, que a gente tem o nosso grupo do Tricolor. Então a gente conversa durante o dia, durante as notícias, polêmicas, vitórias, derrotas, a gente tá junto lá, fechou? Então se quiser fazer parte, dá um salve aí que eu te coloco no grupo também, lembrando, sempre com respeito, aquele papo de sempre. Agora eu vou levar um pouquinho o sarrafo, tá? Aloysio Chulapa. Pô, cara, aqui é muito legal falar do Chulapa, porque, pô, eu tenho foto com ele, conheci, tenho autógrafo em camisa do São Paulo com ele. Cara, gente boa demais, todo mundo ama. E aqui, antes de eu falar os números, eu já vou subir o Chulapa pra cá. O Chulapa ganhou um Mundial, ele vem pós-Libertadores, que a gente vence ele na Libertadores, inclusive, que ele jogava no Atlético Paranaense. Então ele vem, joga o Mundial de 2005 e aí ele papa 3 brasileiros seguidos. Então assim, só pra vocês terem um nível de comparação, tá? O Chulapa ganhou um Mundial, 3 brasileiros, jogou 118 jogos, 22 gols e 12 assistências. O Danilo jogou 150 jogos e fez 26 gols. Então assim, isso mostra como os números do Danilo eram bons pra época, porque ele era um meia, o Chulapa era atacante. E ele teve mais gols pelo São Paulo do que o Chulapa. Então, assim, o Chulapa não é nem aquela questão dos números fenomenais, é aquela questão de identificação, de amar o clube. Até hoje vocês veem aí, de ganhar título importante. Então, pra mim, cara, o Chulapa é fantástico, um baita de um jogador. Então, esses números são muito importantes, tá? Aqui, grafite, o Grafa. Uma Libertadores e um Mundial, títulos bizarros, né? Não tem nem o que falar. Jogou muito no São Paulo também. Mas o Grafa não jogou tantos jogos, tá? Ele fez 71 jogos e 26 gols e 10 assistências. São bons números, tá? Mas eu vou te falar também, carreira na Europa, é muito identificado também com o Santa Cruz. Cara, eu de verdade acho que pela identificação também jogaria ele como menos ídolo. Jogou muito no período que esteve aqui, títulos importantes, mas eu acho que não tem a identificação com o torcedor, a ponto também do torcedor mesmo falar, pô, o Grafite é ídolo. Eu não sei se tem essa identificação toda, tá? Mas eu achei importante colocar ele aqui e fazer essa comparação também. E agora, antes da gente continuar a nossa tier list, aqui eu vou fazer minhas menções honrosas, vocês estão vendo a artezinha aí. Cara, o Washington, Coração Valente, pô, gostava muito. Fernandão, Adriano Imperador, Aloysio Boi Bandido, Lucas Prato, Kardec. Cara, foram bons jogadores que passaram pelo São Paulo, vocês estão vendo os números aí. O que mais tem gol é com certeza o Washington Coração Valente, porque jogava muita bola. Mas, por exemplo, não ganharam títulos pelo São Paulo. Nenhum desses jogadores, nenhum dos 6 jogadores tem mais de 100 jogos pelo São Paulo. O que chegou mais perto foi o Kardec com 94 jogos e o Washington com 86. Eles não têm nem 100 jogos pelo São Paulo,
vão aparecer outros jogadores aqui que eu vou elencar, que tem menos de 100 jogos pelo São Paulo, que tem bem poucos, por exemplo, como eu falei, o Luizão que tem 18. Mas qual que é o ponto importante aqui? Eles não ganharam títulos e se identificaram mais com outros times. Por exemplo, o Boi Bandido, ele tem uma quantidade de números bons, mas foi uma época muito ruim do São Paulo, a gente não ganhou nada. Um dos jogos que ele vai muito bem também, o Rogério vai muito bem, então, né, tem tudo isso. O Prato chegou numa fase que o São Paulo quase ganhou ali uma Libertadores, mas também não ganhou nada. O Kardec também, a gente tem mais identificação dele até com o Palmeiras, talvez. O Adriano Imperador, muita identificação com o Flamengo, Corinthians. O Fernandão, total identificação com o Inter, né? Que Deus o tenha, mas assim, jogou muita bola também, mas a identificação dele sempre foi muito maior com o Inter. O Washington Coração Valente vem pro São Paulo depois da própria Libertadores, né? Então ele vem da Libertadores de 2008, que ele elimina o São Paulo no último minuto pelo Fluminense, vem pro São Paulo, joga 2009, vai bem pra caramba, bons gols e tudo mais, artilharia, e volta pro Fluminense em 2010 para ser campeão brasileiro com o Muricy. Então assim, são jogadores que tiveram uma identificação legal com o São Paulo, mais identificados com outros times, não ganharam título, então por isso que eu joguei na menção honrosa e não vou elencá-los aqui. E eu acredito que de todos esses daqui, cara, talvez o Washington Coração Valente poderia ser considerado ídolo, mas eu acho que não ganhou nada, talvez é só carinho mesmo e eu não colocaria como idolatria. E agora a gente vai para uma seleta lista que foram selecionados alguns jogadores aqui, que vocês vão ver. Cara, aqui eu peguei só jogadores que ganharam título de Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. É uma listazinha um pouquinho maior, porque o São Paulo ganhou 3 brasileiros seguidos, nenhum time conseguiu fazer isso. Então o São Paulo ganhou 2006, 2007 e 2008. Então óbvio que esses jogadores apareceriam aqui, e eles têm um grau de importância muito grande no São Paulo. Alguns deles, a maioria deles ganhou 2 dos 3 brasileiros seguidos. Alguns chegaram em 2007, alguns saíram em 2007 e assim vai. E eu vou começar pelo que tem menos jogos pelo São Paulo, mas que, cara, por ser uma época que eu tava assistindo bastante o Tricolor como criança, eu gostava muito, mas eu também acho que ele tem uma identificação menor com o São Paulo do que com outros times, que é o André Lima. Bom jogador, sempre gostei como atacante, sempre achei um atacante bem completo. Ganhou um brasileiro pelo São Paulo, mas ele fez somente 28 jogos, 6 gols e 2 assistências. Então acho que é um número que não dá pra chamar nem de ídolo. Então eu vou jogar ele aqui e vou puxar junto um jogador que já tem uma identificação maior, jogou pouco tempo aqui, tem números parecidos, melhores, mas parecidos, mas também tem identificação mais com outros times, com outro time mais especificamente, que é o nosso Ricardo Oliveira. Vou jogar ele aqui em menos ídolo porque ele tem um jogo a mais só que o André Lima, tem 29 jogos, tem 14 gols, esse número já melhora, e 4 assistências. Ganhou um Brasileirão. Não me pergunte agora qual, porque eu não coloquei aqui quais os anos dos títulos, mas eu acho que foi de 2006, tá? Então Ricardo Oliveira também não é mais ídolo que o Luciano nesse quesito aqui não, tá bom? Vou puxar aqui um outro que também tem uma quantidade pequena de jogos, que é o Alex Dias, né? Chegou no São Paulo, ganhou um título brasileiro, saiu depois. 36 gols, 5 assistências e 5 gols, né? 10 participações diretas em gol. Lembro pouquíssimo dele no São Paulo, desculpa, mas também menos ídolo que o Luciano. Aqui eu vou partir para uma dupla que eu sou fanático, assim, eu sou apaixonado, jogaram muita bola, era lindo de se ver. Era lindo de ver esses caras jogando por outros times também, porque eu acompanhei muito, que é a dupla BD, a dupla DB, a dupla Borges e Dagoberto. Cara, na moral, isso aqui jogaram muita bola, os dois ganharam os 2 títulos brasileiros pro São Paulo. O Dagoberto ainda quase jogou a Sul-Americana de 2012, ele vai pro Inter em 2012, então poderia ser mais um título aí na conta do Dagoberto, já que a gente ganhou aquela Sul-Americana. E seria um baita no ataque, né? Lucas Moura, Luiz Fabiano, Dagoberto. E, cara, Borges e Dagoberto. Eu vou primeiro pro número do Borges. 150 jogos, 55 gols e 16 assistências. Então aí você tem 71 participações diretas em gols em 150 jogos. Cara, pra mim é um número bizarro, muito bom número. E eu sou muito fã do Borges. E aqui eu acho, minha opinião, que o Borges é mais ídolo pro São Paulo do que o Luciano. Cara, talvez eu esteja cometendo erro, sim. Isso aqui é muito plausível, tá? Muito plausível, porque o Borges ainda joga Santos, joga Cruzeiro. Mas, cara, aqui, desculpa, eu vou deixar o meu coração falar mais alto. Eu posso me arrepender disso daqui a pouco. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o Dagoberto aqui, porque o Dagoberto tem 241 jogos, 61 gols e 48 assistências. Mano, 48 assistências é um número muito bom. Então, assim, o Dagoberto era um cara que saía muito da área. Tinha até alguns lances que lembravam um pouco o Pato, né, nas arrancadas. Mas, cara, o Dagoberto pra mim sim. E aqui eu vou deixar o Borges aqui pra eu decidir no final. Pode ser? Vamos fazer esse combinado? Então o Borges vai ficar aqui e eu decido no final. Porque eu gosto muito do Borges. Eu achava ele cracaço de bola. Então aqui talvez eu esteja indo mais pelo que o cara jogava do que pela idolatria em si, tá? Mas o Dagoberto eu acho que
é maior que o Luciano dentro do São Paulo, porque o Dagoberto, sei lá, assim, eu também tenho um carinho muito grande, tem números muito bons, e era um craque de bola, identificado demais com a torcida, arranjou muita briga no Atlético Paranaense quando saiu. Então eu vou assim. Aqui agora eu vou falar de um cara bizarro, dono da bola parada, né? 2 brasileiros pelo São Paulo, jogou muito. E ele tem 210 jogos, 22 gols, poucos gols, né, se você for ver, 22 gols. Mas o cara tem 54 assistências. Então assim, o Jorge Wagner não tem 50 gols pelo São Paulo, porque quem batia a falta naquela época era o Rogério Ceni. Então assim, o escanteio, faltas mais no canto do campo, né, mais nas laterais, nas alas do campo, era Jorge Wagner. E, cara, jogava muita bola, muita bola. Eu lembro que em 2008 ele faz um dos gols do título, né, que foram muito importantes pro título. Eu lembro que eu saí correndo, tirei camisa, peguei bicicleta, pedalei com a bicicleta com a bandeira do São Paulo, segurando assim, me enrolando todo. E, pô, foi muito da hora. Então, assim, eu tenho lembranças muito boas com o Jorge Wagner. E aqui eu fico bastante na dúvida, tá? Se eu coloco ele como mais ídolo do São Paulo do que o Luciano. É óbvio que é muito complicado. Os números do Luciano são muito bons, sempre vai bater muito nisso. Mas o Jorge Wagner, pra mim, ele é mais ídolo que o Luciano. Por mais que não tenham números tão bons quanto, né? Ele tem mais assistências que o Luciano, por exemplo, né? Uma quantidade de gols bem diferente, porque o Jorge Wagner entra naquela que ele não era um atacante, ele era um meia. Mas eu sou muito apaixonado no futebol do Jorge Wagner, acho que ele jogou muito, foi muito importante pro São Paulo. E que eu acho que, até pelo tempo que jogou, óbvio que os números também não vão ser tão altos, ele entregou muito. E o São Paulo tem um carinho enorme por ele, né? Até agora, na hora de anunciar o Cauli, ele estava lá no vídeo, por ser também referência no Bahia. Mas é muito identificado com o São Paulo, não tem como. Então, pra mim, é mais ídolo que o Luciano. Aqui eu vou puxar um cara que eu gostava muito também, jogava muito. O bicho era rápido demais, era completo. Ganhou 2 títulos brasileiros pelo São Paulo, 139 jogos, 30 gols e 3 assistências. Um bom número para um cara que jogava mais no lado do campo também, né? O Hugo tinha muito isso. Mas, cara, o Hugo, pra mim, ele é menos ídolo que o Luciano, até pela questão do... Cara, não é nem identificação, sabe? Eu acho que ele vem do Goiás pro São Paulo até, se eu não me engano, mas é um cara que, pô, poderia ter ficado mais tempo, né? E aí eu não lembro pra onde que ele saiu depois. Mas eu acho que, por mais que tenha números bons e títulos bons, eu não consigo achar que ele é mais ídolo que o Luciano, tá? Aqui eu vou ter que usar essa foto muito foda, cara. O Leandro Guerreiro é, pô, bizarro. Isso aqui gerou uma identificação com o torcedor absurda. Essa taça do Brasileirão era bonita demais, né? Hoje eu acho a taça do Brasileiro bem bonita também, mais moderna, mas essa taça aqui era fantástica. E o Leandro Guerreiro tem alguns números bons, né? Ele não tem a mesma quantidade de jogos que nem o Borges, por exemplo. Então o Leandro Guerreiro fez 116 jogos só, 16 gols e 20 assistências. Era um atacante brigador que servia a muitos companheiros também, sempre vestiu muito a camisa do São Paulo, tá sempre lá nos jogos dos ídolos. E eu acho que, por mais que ele tenha números menores, cara, eu acho que até pra identificação com o torcedor, talvez ele se junte aqui à turma dos mais ídolos que o Luciano. Eu acho que ele é mais hegemonia, tá? Então assim, por exemplo, se você perguntar pra vários torcedores do São Paulo que viveram essa época, né, os torcedores mais velhos, eles têm mais certeza de que o Leandro Guerreiro é ídolo do São Paulo do que o Luciano, tá? Então, eu acho que é válido ele estar nessa posição e foi muito importante nos títulos em que ganhou do Brasileirão. Aqui é Elenilson, sempre muito bem elogiado, ganhou 2 Brasileirões com São Paulo, 54 jogos, 14 gols, 5 assistências, então ali quase 20 participações diretas em gols em 54 jogos, é um número bom. Mas o Elenilson, confesso que não acho que... Caramba, mano, você lembra aquele Brasileirão? Pô, o Elenilson jogou muito. Esse talvez seja o ápice, sabe? Eu não sei se vai muito além disso. Então, assim, tava no elenco, muito importante, jogou muito, tinha um chute forte pra caramba, mas tem aquela identificação pra ser ídolo? Eu acho que não. Então, o Elenilson, pra mim, é entre menos ídolo, tá? Lembrando vocês que eu sou novo pra caramba também, então tenho meus 25 anos, então teve muita coisa que eu tenho que puxar a memória e tem muita coisa que eu não vi e que eu tenho que recorrer ao meu pai, a vídeos como que os caras jogavam. Eu também não sou bobo da bola, então eu sei distinguir se eu... teve um cara, o cara X falou que o maluco era muito bom, e o cara Y falou que o cara era muito bom, mas pecava em tal coisa. Se o X entende mais de bola que o Y, eu vou levar mais em consideração o X. Entenderam o que eu quis dizer, mais ou menos? Mas é isso. Então, aqui a gente finalizou a parte dos jogadores que ganharam só os títulos de Brasileirão com o São Paulo. Eu vou puxar 2 nomes recentes da história do São Paulo, né, mais novos, um já um pouquinho mais velho, mas aqui eu vou puxar tanto o Lucas Moura quanto o Rodrigo Nestor, tá? Por que que eu quis separar os dois e deixar pra falar dos dois juntos, tá? O Lucas, assim como o Nestor, eles têm praticamente os mesmos títulos, tá? O Lucas ganha aquela Sula em 2012, quando ele sobe pro profissional e joga aquela época.
Aí agora na volta ele ganha a Copa do Brasil e ganha a Supercopa. Mas o Lucas, eu acho que isso influencia um pouco, tá? Ele ganha uma copinha também pelo São Paulo, jogando muito e tudo mais. O Nestor, ele também ganha a copinha pelo São Paulo, ele também ganha a mesma Copa do Brasil, ele também ganha a mesma Supercopa que o Lucas. Só que o Nestor também estava naquele elenco do Paulista de 21. Então eu achei super justo colocar eles dois aqui. Já vou falar de números, tá? Que isso é bem importante. Mas o Nestor também faz o gol do título da Copa do Brasil. Então, cara, a gente joga contra o Flamengo, no Maracanã, jogo de ida, e ninguém falava que o São Paulo ia ganhar aquele jogo. E o São Paulo vai ganhar de 1-0 com um gol do Nestor, ou com assistência do Nestor, com um gol do Caleri. No jogo da volta, a gente toma 1-0, a Arboleda machuca, entra o Diego Costa, e a gente já falou, putz, vai dar merda, já tá empatado 1-1. E no finalzinho do jogo, o Nestor vai lá e faz aquele gol antológico, eu tenho tatuado esse gol. Então, pra mim, o Nestor é sim ídolo, porque foi muito importante numa fase difícil do São Paulo, ganhou títulos, foi importante, protagonista, recebeu muita crítica, eu xinguei muito o Rodrigo Nestor também, mas agradeci muito, chorei junto com ele naquele gol, naquele título. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Nestor. Então, espero que um dia volte pro São Paulo. Então, eu coloquei ele aqui na prateleira de ídolo, sim. Mas, infelizmente, eu acho que ele é menos ídolo que o Luciano. Eu também vou ser pé no chão. Tem gente que vai criticar me criticar por ter colocado o Nestor como ídolo. Mas pra mim é ídolo, tá? Poderia fazer isso? Poderia. Mas, como eu falei que eu vou me comprometer, eu acho que ele é menos ídolo que o Luciano, tá bom? Então, pra mim, sim, o Nestor tem todos os aspectos pra ser um ídolo do São Paulo. Lembrando que eu sempre falo, tá? Na época de vaca magra, é mais difícil, né? Quando o cara chega, o time tá redondinho, ele chega, vai lá, é o artilheiro do campeonato, faz gol de título, aí é fácil tá aqui. Então, eu quero ressaltar que na época difícil do São Paulo, esse moleque permaneceu, lutou, perseverou, foi resiliente, fez gol de título e saiu pela porta da frente. E vai voltar em qualquer dia desses, tenho certeza. E agora, Lucas Moura. Pra comparação, tá? O Nestor fez 219 jogos pelo São Paulo. O Lucas, somando as duas passagens, fez 229, só 10 jogos a mais. Só que o Lucas fez 57 gols. É um atacante, o Nestor é praticamente um segundo volante. Um meia, jogou de ponta pro São Paulo, jogou de lateral, então assim, mais um fator pra ele ser ídolo. Então o Lucas fez 57 gols e o Nestor fez 12. O Lucas teve 40 assistências em todo esse período dele com o São Paulo e o Nestor teve 27 assistências. Então não são números tão distantes assim, dado a diferença de posição, tá? Então assim, pra mim o Lucas, por ser cria da casa, ganhou também títulos importantes. Aquela Sul-Americana ele botou no bolso. Assim, números muito bons também. Hoje, fazer o que ele faz hoje também, pra mim ele é praticamente que certo que ele é ídolo do São Paulo e mais ídolo do que o Luciano, tá bom? Então, aqui acho que não vale a pena estender muito, acho que todo mundo concorda. E a gente já vai partir pra agora pra um outro patamar de nomes. Mas antes, lembra, os comentários estão aqui embaixo, tá liberado, vai lá, comenta nomes. Comentem nomes de caras que foram importantes em títulos, caras que jogaram bem pelo São Paulo, mas não ganharam. E eu vou fazer uma parte 2, fechou? Então, se vocês engajarem e mostrarem pra mim que, eu vacilei em deixar alguns nomes de fora, lembrando, mais atacantes, meias ali, mais participantes em gols, jogadores que jogaram de 2000 pra frente, a gente faz uma parte 2, fechou? E agora eu vou pra um ídolo máximo também, esse aqui não tem discussão. Só antes de eu colocar ele lá, eu vou falar pra vocês os números do nosso LF9, o fabuloso Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tem 2 títulos pelo São Paulo, na minha cabeça ele só tinha um, que era Sul-Americano de 2012. Mas o Luiz Fabiano também ganhou o torneio Rio-São Paulo, que já vou falar de outro jogador, que também ganhou esse torneio Rio-São Paulo em 2001, tá? O Luiz Fabiano tem 347 jogos pelo São Paulo, quase a quantidade ali do Luciano, 212 gols e 36 assistências. Então, assim, cara, é quase 250 participações em gols em quase 350 jogos. Então assim, o Luiz Fabiano é ídolo máximo. Qualquer loja de São Paulo que você for, você vai ver camisa em homenagem a ele lá, LF9 escrito aqui do lado, do escudo. Cara, é um ídolo máximo. Infelizmente ganhou poucos títulos no São Paulo, também pegou algumas épocas bem ruins ali. Mas é ídolo, sempre provocou rival, sempre falou mal de rival, sempre amou o São Paulo e declarou o amor dele. Então aqui pra mim não tem nem discussão. Talvez um dos maiores jogadores que eu vi com a camisa do São Paulo. Lembrando que eu sou novo, fechou? E é muito importante, tá? E aí eu já vou puxar logo na sequência aqui, ó, uma polêmica, tá? Eu vou colocar ele aqui e vou explicar. O Kaká é menos ídolo do que o Luciano no São Paulo. O Kaká é gigantesco, campeão do mundo, ele ganha o torneio São Paulo 2001, é campeão do mundo, pentacampeão do mundo em 2002. Mas, cara, a carreira do Kaká foi muito internacional. O Kaká, quando ele surge e é vendido do São Paulo pro Milan,
Ele é ídolo no Milan, ele é ídolo em qualquer lugar que ele passou, Orlando City, não sei se no Real Madrid consideram tanto, mas a carreira internacional do Kaká foi muito forte. Dentro do São Paulo, até mesmo quando ele volta em 2014, que a gente é quase campeão brasileiro, a gente é vice-campeão, se ele ganha aquele brasileiro, eu acho que ele subia de patamar. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2014, ele vinha pra cá. Mas eu acho que ele é aqui porque ele jogou pouco no São Paulo, assim, pouco em questão de relevância, tá? Como que eu posso explicar isso? Pô, ó, o Kaká, vamos lá, vamos pros números. Ele tem 154 jogos, 50 gols e 30 assistências. São 80 participações em gol e 154 jogos. Acho ótimos números. Mas eu, na minha opinião, ali, vestindo a camisa do São Paulo, né? Identificação às vezes é muito pelo que a gente vê fora, mas vestindo a camisa do São Paulo, sendo relevante pra mim, o Kaká é menos ídolo pro São Paulo do que o Luciano, tá? O Luciano talvez tenha sido mais importante pro São Paulo do que o Kaká. Né? Eu sei que é uma opinião meio polêmica, mas é a minha opinião. E aí, partindo pra a reta final dessa lista, talvez aqui a gente vai ser até um pouquinho mais rápido nesse bate-papo, né? Acho que vai ser um pouco mais curto, digamos assim. Porque são jogadores aqui que ganharam títulos pelo São Paulo, mas são mais recentes e talvez não... Alguns aqui, talvez até a maioria, não tenha essa consideração como ídolo. E eu já vou começar por um que eu sou apaixonado no futebol dele. Sempre passei pano pra preguiça dele nos momentos que teve preguiça. Mas, cara, era um craque de bola, um dos jogadores mais técnicos que eu vi jogar. Assim, de ver jogar, de beleza, de você apreciar. Talvez um dos que... Eu não vou colocar o que eu mais amei ver, porque tem alguns na frente, mas foi um dos. Porque pra mim, com a bola no pé, ou até mesmo sem ela, antes dela chegar, ele sempre foi gênio. PH Ganso, Paulo Henrique Ganso, tem os seguintes números pelo São Paulo, tá? 214 jogos, sim, ele tem bastante jogo pelo São Paulo. 24 gols e 46 assistências. Talvez nesse período aqui ele só não tenha tantas assistências do que o Jorge Wagner, tá? O Jorge Wagner tinha 54, se eu não me engano, que é o maior assistente dessa época que eu tô analisando. Mas assim, realmente, os números do Ganso são muito bons. O cara que vem de uma lesão muito grave, se machucou no São Paulo também, mas foi importante pro São Paulo. Teve época ali que a gente quase ganhou a Libertadores de 16, que ele jogou muito. Contra o Corinthians ele sempre fazia chover, então assim... o Ganso foi muito importante pro São Paulo nessa época, foi muito relevante, se identificou muito com a torcida, tinha um quadrado mágico ali, que era Pato, Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, aí bateu Kardec ali também uma época, então assim, era um time muito bom, mas, infelizmente, ele só ganhou a Sul-Americana, ele tava naquele elenco da Sul-Americana, e a gente fica com aquele gostinho de quero mais, sabe? Né? Então assim, ele tem uma identificação com o Santos, o torcedor tem um pouquinho de raiva, mas eu acho que todo mundo vai concordar comigo de que ele foi menos ídolo que ele é menos ídolo que o Luciano pro São Paulo, tá? Pro torcedor São Paulino. Aqui tem dois que eu gostei muito, eu era muito fã de ver jogar na época, era muito bonito de ver um deles jogar. O outro a gente sabia que era bom, que tinha que lapidar, que poderia ir pra fora, né? Por mais que talvez não ficasse tanto tempo, mas que poderia voltar num certo dia, uma certa época, que seria legal. Aqui eu tô falando de Marlos e William José. O Marlos ainda jogou mais jogos, né? Jogou 136 jogos, 13 gols e 20 assistências, não tinham números muito bons, mas era muito bonito de ver o Marlos jogar. Eu gostava muito, um ponta canhotinho. Hoje tá lá no Shakhtar, né? Se não me engano, se naturalizou ucraniano, acho que joga já pela seleção ucraniana. E o William José, que também jogou 66 jogos, menos jogos, né? 66 jogos, 16 gols, 3 assistências, também um moleque vindo da base. Então, assim, saiu, fez uma carreira legal lá fora, fez bastante gol, mostrou que sabe fazer gol, voltou pro Bahia, mostrou ainda mais que sabe fazer gol, e tomara que um dia volte pro São Paulo. Aceitaria com tranquilidade. Aqui, os dois ganharam Sul-Americana, e eu acho que nem os números, nem identificação, nem títulos vão se comparar com o Luciano aqui, pra gente até poder determinar se é ídolo ou não, tá? Então, acho que os dois são menos ídolos que o Luciano no São Paulo. Agora vamos falar de um aqui que eu quero passar rápido, foi uma contratação muito cara, a mais cara na época do São Paulo. Claramente não deu certo, foi muito criticado, teve números bem abaixo mesmo. Claro que também foi uma época difícil dentro do São Paulo, mas ele fez ficar mais difícil. A gente perde uma classificação pro Palmeiras graças a um gol perdido dele. Então, assim, eu não preciso falar nada que o Pablo jamais será ídolo do São Paulo. Com um título paulista, 119 jogos pelo São Paulo e 32 gols. Né? Teve um ano que ele foi artilheiro pelo São Paulo com menos de 10 gols, isso é assustador. Também culpa do São Paulo, claro. Mas 32 gols e 11 assistências. Então, assim, Pablo não tem número, não tem identificação, não tem nada. Tem um paulista, claro, mas não tem mais nada pra ser próximo de ser ídolo do São Paulo. E aí eu vou puxar um que eu acho que tem uma identificação muito legal.
O extra-campo dele com o São Paulo sempre foi sensacional. É um cara que sempre amou a instituição. Veio na troca com o Corinthians, né? A gente enviou o Jadson e trouxe o Alexander Duck, Alexandre Pato. E ele se deu muito bem aqui, tanto que teve 3 passagens, se eu não me engano, né? Pelo São Paulo. E, cara, foi muito importante. Ganhou uma Copa do Brasil, né? Nesse ano da Copa do Brasil ele foi importante em alguns momentos, mas também conviveu com algumas lesões, né? Teve treta com o Dorival, que não queria colocar ele pra jogar. Mas, cara, o Pato, ele não é ídolo do São Paulo, tá? Mas todo torcedor são paulino tem um carinho muito grande com ele. Assim, máximo respeito, de verdade mesmo. Eu sempre fui fã do jogador Pato. Cara, no Milan era fantástico ver ele jogar, aquelas arrancadas, aquela qualidade técnica, bizarro. Eu sempre fui muito fã. A passada que só ele tem, ninguém tem no mundo. E ele tem um título muito importante pro São Paulo, um título inédito. Ele fez 143 jogos e 49 gols e 20 assistências. Então ele tem aí 70 participações em gols em 143 jogos. Então eu acho que são números bem ok, bem bons assim. Mas de verdade eu acho que o São Paulo gosta, o torcedor São Paulo não gosta muito do Pato, né? E ele sempre amou o São Paulo, de verdade mesmo, assim. Eu acho que é isso mesmo, foram 3 passagens. Ele vem naquela época da troca, né, com o Jadson. Aí ele sai, depois ele volta ali em 14, não sei se foi 13 ou foi 14. Aí ele sai e depois volta ali pra perto da Copa do Brasil. Então, no ano da Copa do Brasil, né, se não me engano, ele veio em 23. E usou a camisa 12 ainda, que eu sou fanático. Então, assim, a gente ama muito o Pato, mas claramente ele não é ídolo do São Paulo, né? Não tem margem pra isso. E aí aqui a gente vai entrar numa discussão bem legal, que é o Caleri, tá? Antes de eu definir o Caleri, eu quero definir esse Borges aqui, tá? O Borges, se a gente for pegar aqui, vamos falar do Borges, tá? Eu quero puxar esse número pra vocês virem comigo. O Borges ganhou 2 títulos brasileiros pelo São Paulo. 150 jogos e 16 gols. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Se o Borges tem 150 jogos, o Luciano tem 328, muito mais. Ficou muito mais tempo o Luciano também. Se o Borges tem 55 gols, o Luciano tem 105 gols. Se o Borges tem 16 assistências, o Luciano tem 32 assistências. Vamos lá. O que a gente pensa então? Então ele tem o dobro de assistência, né? Quase que o dobro ali de gols, enfim. O que eu posso pensar diferente de números? Porque números o Luciano já ganhou. Títulos. O Borges ganha 2 brasileiros pelo São Paulo. Pô, fantástico. O Luciano ganha uma Supercopa, um Paulista e uma Copa do Brasil. Óbvio que os brasileiros foram muito importantes, mas assim, talvez sem o Borges a gente ganharia esses brasileiros. Talvez sem o Luciano a gente não ganharia, talvez, nenhum desses 3 aqui que ele ganhou. O Paulista eu te garanto que a gente não ganharia. A Supercopa daria pra ganhar sem ele. E a Copa do Brasil não sei, não tenho certeza. Mas assim, pra sair da fila, por tudo que foi aquele Paulista na época, eu acho que o Luciano teve mais relevância pro São Paulo. Óbvio que a gente vai sempre ter um carinho muito grande pelo Borges. Eu chamo ele de ídolo sim. É diferente de alguns aqui que não são ídolos, né? Falei agora, Pato, Inês José, Marlos, Pablo, enfim. Mas, cara, o Borges é menos ídolo que o Luciano, pra mim, tá? Na minha opinião. E aí, pra gente falar de Caleri, a gente tem que ter bem claro aqui que os dois têm quase os mesmos títulos, né? Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, só que o Caleri não estava em 21, ele volta em 22 pro São Paulo, então ele não estava naquele Paulista. Então, automaticamente, ele jogou menos tempo no São Paulo do que o Luciano. Dito isso, qual que é a diferença de números, tá? Caleri, 236. Luciano, 328. Natural, mais tempo no clube, né? De forma contínua. Então, natural que tenha mais jogos. O Caleri tem 85 gols. O Luciano tem 105. Então, pô, caramba. É uma diferença de quase 100 jogos e uma diferença de 20 gols. Então, eu acho que é uma diferença considerável ali, tá? Consideravelmente próxima, que eu quero dizer, tá bom? Em questão de assistências, o Caleri tem 26, o Luciano tem 32, natural também, mais tempo. O Luciano faz mais essa função de meia, então distribui um pouco mais de passes. Então, números aqui não vão ser uma base pra gente. Em questão de títulos, também acho bem próximo, bem equiparado, né? O Caleri só não tava lá naquele Paulista. E a identificação com o torcedor, eu acho que a do Caleri é maior, tá? Eu acho que o Caleri tem mais identificação com o torcedor de São Paulo, porque pro Caleri a gente meio que sempre passou um pano. Então o Caleri teve a fase ruim dele, que foi antes dele machucar no ano passado, no jogo contra o Botafogo. Só que, cara, ele era um centroavante que brigava muito durante o jogo e tudo mais. Eu acho que o Luciano a gente tem um pouco mais de birra, assim, dele, porque ele acaba sendo muito chato dentro de campo, né? Toma muito cartão, aí é suspenso. Por mais que não seja um jogador que perca jogos por lesão, é um jogador que perde jogos por suspensão. Mas eu acho que
Cara, por identificação eu acho que o Calera é mais identificado, tá? Mas eu acho que eu vou contar aqui a importância e a relevância do jogador, tanto pro elenco, que eu acho que dos dois é muito boa, a relevância dos dois pro elenco é muito boa. Mas eu acho que eu vou contar essa questão de importância para títulos, tá? Então, assim, óbvio que a Supercopa, o Calera foi importante, a Copa do Brasil também, mas eu ainda acho que o Luciano, o Paulista vai pesar um pouquinho mais, e ser um cara que sempre esteve aqui, o Calera ainda saiu, voltou, aí, né, assim, depois que voltou ainda teve suas fases ruins também, mas eu acho que o Luciano sempre esteve ali dando a cara a tapa. Então, pra mim, o Calera é menos ídolo que o Luciano hoje, tá? Então, em questão de lista, a gente fecha a lista aqui. Vocês estão vendo agora uma artezinha que dessa lista que eu fiz, quem tem os melhores números. Então o Luciano foi o jogador que teve mais jogos, tem mais jogos pelo clube, isso é muito importante pra contar pra uma idolatria. Ele com certeza vai bater seus 400 jogos pelo São Paulo, quem sabe 500, dependendo desse contrato aí que foi feito. Possibilita, né, esse número de jogos, ainda mais com o calendário que a gente tem. Então o Luciano teve mais jogos, o Luiz Fabiano que teve mais gols, ídolo máximo, e Jorge Wagner foi o que teve mais assistências. O Luiz Fabiano e Jorge Wagner estão ali. Então assim, dessa lista aqui, se eu fosse... Eu não quero me comprometer muito, tá? Mas pra mim, tá? Nos meus ídolos, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui e isso aqui. Não, isso aqui. É isso aqui. Então desses ídolos aqui, a minha lista ficaria assim, digamos assim. Tá bom? Então esses caras aqui são mais ídolos pro São Paulo, pro torcedor São Paulino do que o Luciano. Claro, esse Leandro Guerreiro poderia cair, tá? Mas eu ainda acho que ele foi muito relevante pros títulos que ganhou. E tem bons números até, não são números fantásticos, né? São números até medianos, tá? Pra ser bem sincero. Mas eu acho que a relevância e a identificação contou muito, tá bom? Se o França tivesse aqui, seria mais ídolo que o Luciano também, e assim vai. Tá? Mas eu acho que eu fecho minha lista assim. Espero que você tenha gostado, espero que você comente se faltou alguém aí também, tá? Eu vou pedir pra você se inscrever aqui, porque esses vídeos mais longos vão estar aparecendo só aqui no YouTube. Se você quiser ver vídeo curto, tá? Tem o Shorts do YouTube e tem o TikTok, que eu também posto vídeo curto lá. Não só de São Paulo, falo de Kings League, falo de futebol no geral, falo de São Paulo. Então aqui no Shorts, lá no TikTok, vocês vão ver tudo isso. Aqui no YouTube em si, vocês vão ver lives, tá? Então a minha live, que é só na Twitch, vai começar a ser transmitida aqui no YouTube também. E esses vídeos um pouco mais longos. Não tão longo quanto esse, né? Esse vídeo gigantesco aqui. Mas, cara, eu senti que... Eu gosto muito de falar, então eu senti que eu precisava realmente colocar isso aqui, né, na tela de vocês e saber a opinião de vocês. Porque isso aqui pra mim tá certo que é isso. O Luciano é ídolo do São Paulo, mais ídolo que muitos jogadores que passaram por aqui, ganharam títulos também. Mas a identificação com o torcedor conta demais, Fechou? Então se inscreve no canal, comenta aí, me siga nas redes sociais também e tamo junto. Valeu, tamo junto, Nação Tricolor.